Toda a honra e toda a glória seja dado a Deus. Deus seja louvado. Irmãos, este vídeo ele faz parte do vídeo Canal de Evangelismo Irmão Raul Simões. A intenção deste vídeo, irmãos, não é denegrir nenhuma denominação, nem tampouco falar mal de nenhuma denominação, mesmo porque isto não está dentro dos nossos preceitos. Nós servimos a Deus por fé, reunidos em nome do Senhor Jesus. Porém, irmãos, Deus me trouxe algum assunto para passar para vós. Não é bem uma pregação, mas é uma parte que Deus me coloca e eu vou fazer aquilo que Deus tem colocado dentro do meu coração e ler a sua santa palavra que está escrito na primeira epístola do apóstolo Paulo a Tito, no versículo 11, no capítulo 2, versículo 11. Capítulo 2 de Tito, versículo 11. A graça da salvação há de manifestar-se a todos, e Tito deve falar dela, porque a graça de Deus se há manifestado trazendo a salvação a todos os homens, ensinando que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurança esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, a qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda autoridade, e ninguém te despreze. Irmãos, esta música que eu coloquei de fundo é de uma orquestra sinfônica, que inclusive há vários hinos que foram tirados para serem colocados em um hinário de uma determinada denominação. Mas aqui eu não estou falando nomes de denominação, irmão. Eu coloco às vezes algum hino para poder abafar o som dos veículos, alguma coisa, e isso é importante para não tirar a nossa comunhão. Porém aqui, irmãos, fala da graça da salvação. Muitos desconhecem que a palavra graça quer dizer favor imerecido. Muitos, não entendendo isso, denominam a sua igreja ou a sua denominação como se fosse a graça, tirando assim, irmãos, a essência da graça, que se chama Jesus Cristo. Ele é a graça, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele não nasceu há 100 anos atrás, há 200 anos atrás. Fazem aproximadamente 3.000 anos, salvo erro, que o Senhor Jesus nasceu em Belém da Judéia, uma das menores capitais. Deus me deu a graça de estar nesse lugar por misericórdia, irmãos, em missão da obra de Deus, não foi em nenhum tipo de excursão, se bem que não tenho nada contra. Quero dizer claro, irmãos, que a graça de Deus nasceu em Jesus Cristo por uma profecia do próprio Deus. Quando ele criou o céu e a terra, ele disse que da mulher nasceria o varão que esmagaria a cabeça da serpente. Quem é o varão? Era o Senhor Jesus. E o que ele veio fazer? Um favor que nós não merecíamos, vencer o pecado. Então a graça não é uma igreja. A igreja apenas a igreja, vamos dizer assim, templo, prédio, CNPJ, é apenas um lugar que se reúne o povo para estarem juntos, cultuando de acordo à liturgia daquele culto.
não fazendo com que, irmãos, não se seja um lugar agradável. Claro que ali é um lugar agradável, um irmão vai ver o outro, vai saudar o outro, vai orar pelo outro, enfim, vai louvar a Deus juntos, com uma orquestra ou com outro instrumento. Isso quer dizer que, irmãos, não há uma igreja só que salva, uma igreja de parede, porque a parede vai ficar aqui. A única igreja que salva é Jesus Cristo. Sim, Ele é a única igreja que salva, Ele é a única graça. Na manifestação da sua misericórdia, Ele nos ensina. É claro que existem várias denominações hoje, mas no passado, irmãos, no primeiro século, a igreja se reunia nas casas de irmãos. Vemos exemplo de Paulo, quando foi preso lá em Atos dos Apóstolos, que ele correu para a casa de Maria, mãe de Marcos, e ali estava uma igreja reunida orando por eles. Vemos exemplos, irmãos, até na Santa Ceia, que eles foram fazer a Santa Ceia no cenáculo. Vemos vários exemplos, irmãos, que estão claros na palavra de Deus. Então não devemos nós usar uma nomenclatura de um prédio para dizer que ali é a verdadeira igreja. A verdadeira igreja é Jesus Cristo. E a forma com que nós nos reunimos em Cristo. A nossa reunião em Cristo tem que ser sacra. Não deve ter divisões, dissensões, lideranças querendo ser ditadores. Essas coisas não funcionam. Isso traz ruína. A centralização do poder traz ruína. E muitas às vezes se desvirtuam por causa do dinheiro também. E pessoas que falam, aqui nós não cobramos o dízimo, mas se for olhar, tem crimes horríveis por trás, que nem podem ser desvendados, porque existem grandes pessoas envolvidas, que se fosse puxar, irmão, acabaria com a fé de muitos. Por isso a minha fé, irmãos, hoje, ela amadureceu de uma tal forma, por misericórdia, que eu só creio em Jesus Cristo, na graça de Deus, que está trazendo a salvação a todo homem. E procurando fugir da impiedade, da concupiscência mundana, nós temos que viver nesse século sóbria e piamente. Não adianta eu estar dentro de uma igreja de pedra, irmãos, e não ter sobriedade, não exercer a piedade. Não adianta eu falar num púlpito que nós temos que considerar todas as igrejas, que nós temos que amar a todos, que não somos só nós que vamos se salvar. Mas se chegar no dia de uma Santa Ceia naquela igreja, irmãos, talvez eles não vão permitir tomar, porque você não é daqui. Então quer dizer que aquela pregação que ele fez, houve algum engano ou um deslize. E o que desliza, irmão, não é de Deus. Uma palavra que desliza pode trazer um prejuízo grave. O homem pode deslizar, porém ele tem que se arrepender e se retratar e se explicar diante do povo, para que o povo compreenda com sinceridade. Não adianta eu falar para uma pessoa de uma denominação, olha, você é meu irmão também, mas quando eu chegar na igreja com ele, se tiver batismo, eu começar a incitá-lo a batizar. Mas eu não sou seu irmão? Você não me considera irmão? Por que eu preciso me batizar então? A não ser que o batismo não seja por imersão, mesmo assim, ainda temos que ter consideração por aquela pessoa que nós levamos na igreja, irmãos. Temos que ter cuidado, irmãos, porque também existem homens hoje que estão pregando coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Os irmãos acreditam que numa determinada igreja, não vou citar o nome, um irmão fez uma menção a respeito do microchip, a respeito da tatuagem que estão formando aí com nanotecnologia para aplicar nas pessoas na mão direita ou na testa. E esse determinado ancião ou determinado pregador disse que isso não tinha problema, que isso aí era só por uma questão de controle
E agora eu pergunto, irmãos, eu não vou citar o nome do local, nem da onde foi, porque isso não faz o meu gênero. E nem adianta me perguntar, porque esse canal não é para difamar ninguém. Quem estava lá ouviu que o chip não tem problema e etc. Irmãos, eu particularmente acho, não sei o que você vai achar, que isso tem problema sim. Porque seria muita coincidência. Se fosse para colocar o chip numa perna, num braço ou na mão esquerda, mas justo na mão direita, justo na testa, e você acha que isso não é o sinal da besta, irmão? Então quer dizer que nós vamos acreditar mais em homens que falam em cima do púlpito do que na palavra? O porquê será que tiraram que a Bíblia é a palavra e colocaram o que ela contém? Para que a palavra agora seja somente aquela que o homem fala? Eu quero dizer para vocês, irmãos, que a Bíblia é a palavra e o homem que prega contém a palavra. E se ele contém, nós temos que julgar o que sai da boca dele. Não vamos julgar o homem, mas julgar o que ele prega, porque a palavra diz: um prega e os outros julguem. Então sejamos espirituais, irmãos. Essa salvação que está em Cristo nós não queremos perder. Outros dizem que aquele não tem liberdade, o outro não tem liberdade, e de repente vem alguém da parentela e lhe dá liberdade. Outros trabalham, dão a vida por aquilo com todo carinho, ou na parte musical, ou na parte até de pregação, e aparece alguém de um outro estado com mais dinheiro, logo se arma uma armadilha ou um complô e procuram tirar aquele irmão e colocar outro no lugar dele. Isso foge dos princípios morais e espirituais da obra de Deus, irmãos. Da obra de Deus no sentido espiritual, no sentido Cristo. Porque Cristo é a obra de Deus. Porque o Senhor Jesus disse: amai, que o maior seja o menor. Não, mas se chegar alguém com muito dinheiro, ele vai ser o maior e o menor vai ter que ir para trás, irmão. Eu sou testemunha disso. Então, irmãos, tenhamos cuidado. Outras denominações podem ter os seus defeitos. Existem denominações que são neopentecostais, que pregam a prosperidade, que pregam, que vendem objetos consagrados. Isso é heresia, irmãos. Isso não tem nada com a palavra de Deus. Isso nós podemos tirar do nosso cardápio. Mas tem muitas pessoas lá dentro que são sinceras. Se saírem de lá e nos procurarem, nós vamos procurar ajudar aquela pessoa. Contanto que aquela pessoa se converta realmente e entenda que nós não estamos querendo tirá-la de dentro daquela instituição, mas que queremos que ela se salve. Mas existem muitas instituições boas, irmãos. Eu conheço muitas, aqui mesmo, próximo onde eu moro, tem uma grande igreja evangélica, não vou dizer o nome, uma igreja que eu achei muito boa. Estive lá, eu achei muito bonito o culto, a forma de cultuar. Na Itália, conheci várias denominações, inclusive algumas na qual o saudoso irmão Luiz Franciscone foi um dos principais que congregaram lá e que também ajudou a fundar aquela igreja. Ela não tem administração ligada à central lá no Brasil. Também na Argentina, uma igreja que também o irmão Franciscone fundou, e também uma igreja, conheci o irmão ancião de lá, um santo de Deus, um irmão presidente, um irmão muito amoroso, carinhoso, espiritual, humilde. Fiquei muito perplexo por vê-lo. Ele conhece anciães, vários anciães, e tem muitas amizades. Eu conheço vários anciães também, do Brasil, de outros lugares, de outros países, que se comunicam conosco. Nós não estamos em
nenhum pé de guerra, irmãos. Nós somos irmãos. Conheço pastores, conheço presbíteros, conheço vários irmãos. Ninguém aqui está em pé de guerra e nem contendendo contra nenhuma igreja. Querendo dizer para vocês, irmãos, que nós devemos realmente nos preparar para a vida eterna, irmãos. Nos firmar em Cristo e não ficar nos dividindo entre nós, porque o corpo de Cristo espiritualmente não se divide. Se você sai de uma igreja e vai para outra, não quer dizer que você dividiu-se. Você apenas saiu daquele lugar e foi para outro, porque a tua fé, você não apostatou da fé. Há um erro muito grave no sentido de apostatar de uma fé. Sabe o que é apostatar da fé? É deixar de crer naquilo que você cria. Se eu estou numa igreja evangélica e passo a congregar em outra igreja evangélica, que tem os mesmos princípios, que crê no Senhor Jesus, que crê no batismo com o Espírito Santo, que crê na imersão, como que eu apostatei da fé? Só porque eu saí de um CNPJ? Não é isso apostatar da fé. Apostatar da fé é quando nós deixamos a fé em Cristo. Nós apostatamos dela. Irmãos, vamos procurar andar mais unidos, orar mais uns pelos outros, procurar estarmos em comunhão. A volta do Senhor Jesus está aí. Alguém pode dizer, mas então por que você saiu de lá? Bom, irmãos, existem motivos, existem promessas de Deus que nós não podemos falar. Existem também revelações, e existem também enfermidades que muitas vezes nos fazem afastar. Porém, o amor que nós temos é o mesmo. Claro que nós às vezes nos envergonhamos de ir no lugar quando nós somos repudiados. Deveria ser diferente. Deveria de que quando nós fôssemos visitar aquela denominação, nós deveríamos ser abraçados. Nós sentiríamos verdadeiro amor. Agora você chega num lugar, ninguém te saúda, começam a olhar para você de cima a baixo, começam a julgar a tua roupa, o teu calçado. Se for mulher, olha o cabelo, olha o vestimento. A pessoa não volta nunca mais, irmãos. O Senhor Jesus nunca fez isso com ninguém, irmãos. Até com aquela mulher prostituta, que todos queriam que ela fosse morta, o Senhor Jesus não fez isso com ela. E muitos homens fazem coisas piores. E se sentam na cadeira de Moisés, não entram e também não deixam os outros entrarem. Gostaria muito, irmãos, que mudasse essas coisas. Porque nós também amamos vocês, irmãos, de todas as denominações, inclusive aquele que sabe ler um pingo é letra, essa denominação também. Se nós não temos nada contra vocês, por que ter contra nós? Deus abençoe vocês grandemente, que prospere, que faça crescer mais e mais. É o desejo que nós temos. Sabe por quê? Quanto maior crescer em Cristo, muitos vão receber a salvação. E a nossa intenção não é pregar para sermos o centro da pregação, ou sermos famosos, ou aparecermos no YouTube, ou alguma coisa. A nossa intenção é que as almas ouçam essa gravação e procurem uma igreja que você se sentir bem. E se você quer fazer melhor, entre no teu quarto, dobre o teu joelho e fale, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Me mostre aonde eu tenho que ir. E vá depressa. Quando abrirem as igrejas, vá depressa. Vá mesmo. Eu continuarei o meu trabalho de evangelizar, de falar de Jesus Cristo. Eu não estou parado, nem minha esposa, nem minha família. Nós estamos servindo a Deus com todo o nosso coração, porque nós amamos a Deus acima de todas as coisas e amamos vocês. E existem anciães que para nós são como pais. Eu não vou citar nome, até um aqui que esteve em Portugal, eu considero muito e respeito também. Deus abençoe, fiquem com Deus e a paz de Deus com todos.